busca pela verdade oculta sempre permeou os anseios da humanidade. Cada geração, ao longo dos séculos, passou adiante fragmentos desse conhecimento, muitas vezes disfarçado em símbolos rituais ou histórias codificadas. Em tempos de comunicação global e informação acessível com um toque de tela, ainda assim, a sabedoria profunda continua escondida. Por quê? A resposta pode não estar na complexidade dos segredos, mas na profundidade de nossa percepção. O conhecimento que verdadeiramente liberta e ilumina não é algo que se possa simplesmente acumular ou aprender. Ele exige uma transformação interna que muitos não estão dispostos ou preparados para atravessar. Vivemos em uma era de superficialidade, cercados por dados sem substância, uma enxurrada de informação que, ao invés de iluminar, frequentemente nos confunde ainda mais. A sabedoria que promete clareza e domínio sobre a nossa própria realidade está oculta porque não é para ser encontrada por meio da mera busca externa. Ela está reservada para aqueles que ousam mergulhar nas profundezas do próprio ser, para além da superfície. Um antigo mito grego pode ilustrar essa verdade. A história de Teseu e o Minotauro, frequentemente interpretada como uma narrativa de coragem e heroísmo, contém uma lição mais profunda sobre a busca pela verdade. Teseu adentra o labirinto, uma construção complexa que simboliza as armadilhas da mente, da ilusão e da ignorância. No centro, ele encontra o Minotauro, uma fera, metade homem, metade touro, representando a sombra, o aspecto oculto do ser que todos tememos enfrentar. Teseu vence o Minotauro, mas ele não teria sequer entrado no labirinto se não fosse pelo fio de Ariadne, que o guiou de volta à luz. Essa metáfora do labirinto nos ensina que o caminho para a verdade é tortuoso e o enfrentamento da nossa sombra é inevitável. No entanto, a chave não está apenas em enfrentar os monstros internos, mas em encontrar o fio da percepção que nos guia de volta à nossa essência verdadeira, que nos tira das complexidades da mente e nos reconecta com a realidade subjacente. O primeiro obstáculo que enfrentamos ao tentar acessar o conhecimento secreto é a ilusão, ou como os sábios védicos chamam, Maya. A palavra Maya é frequentemente mal interpretada como ilusão, no sentido simples de algo que não existe. No entanto, a compreensão mais profunda do conceito é que Maya é uma camada de percepção que distorce a verdade, nos fazendo acreditar que o que vemos com nossos olhos físicos é a única realidade. Maya é, na verdade, o véu que esconde a interconexão das coisas. Ela é a responsável por fazer o temporário parecer permanente, o passageiro parecer fixo e o material parecer a única coisa digna de nossa atenção. Uma história real que ilustra essa ilusão pode ser encontrada nas vidas de homens e mulheres que, em algum momento de sua existência, tiveram tudo o que o mundo valoriza: sucesso, fama, poder, e ainda assim se encontraram vazios. George Eastman, o inventor e fundador da Kodak, foi um desses homens. Ele construiu um império na fotografia, revolucionando a maneira como as pessoas capturavam memórias. Tinha riqueza, prestígio e sucesso. E ainda assim, após anos de prosperidade, Eastman escreveu uma simples nota: "Meu trabalho está feito. Por que esperar?" E tirou sua própria vida. A profundidade dessa tragédia revela o quanto a ilusão pode nos prender. Eastman, um homem que tinha tudo o que Maya promete, reconhecimento, poder, dinheiro, descobriu, no fim de sua vida, que essas coisas não eram suficientes. A verdadeira sabedoria é a habilidade de ver além das ilusões do mundo material. A verdadeira riqueza, como dizem os místicos, está em reconhecer a unidade e a eternidade da existência. Maya nos mantém presos na superfície da vida, acreditando que somos seres separados, desconectados do todo, buscando sentido em coisas que são, por natureza, transitórias. No entanto, existe um momento em que o véu de Maya começa a se desintegrar. Para alguns, esse momento vem através da dor
ou da perda. Para outros, surge em momentos de êxtase espiritual. Mas, para a maioria, ele surge quando começamos a questionar nossa percepção da realidade. É aqui que entra o segundo conceito que precisamos entender: avidya, ou ignorância. Avidya, na tradição védica, é a ignorância fundamental que nos impede de ver a verdade. Mas essa ignorância não é simplesmente falta de informação. Avidya é a cegueira que afeta nossa capacidade de perceber o real. E a realidade não é apenas o que nossos olhos podem captar. É aquilo que se esconde além das aparências, além das formas temporais. Se considerarmos as histórias de mestres espirituais como Ramana Maharshi, fica claro que a iluminação não é uma questão de adquirir mais conhecimento, mas de remover as camadas de ignorância que nos cegam para o que sempre esteve presente. Ramana costumava dizer que o ego, o eu ilusório que construímos ao longo da vida, é como uma parede que bloqueia a visão do que está além. Ele nos desafiava a perguntar: quem sou eu? Não para buscar uma resposta intelectual, mas para cavar fundo, até que a própria pergunta dissolvesse a noção de separação entre o eu e o todo. A avidya é essa cegueira que nos faz acreditar que estamos separados da fonte. E essa crença gera sofrimento. Ela nos faz acreditar que precisamos buscar algo fora de nós para nos completar, quando na verdade, tudo o que buscamos já está presente dentro de nós. A travessia pelo véu de avidya é o processo de nos despirmos de todas as crenças que construímos sobre quem pensamos ser. Para ilustrar isso de forma mais prática, vamos considerar uma história real, a vida de Viktor Frankl, o famoso psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Em seu livro Em Busca de Sentido, Frankl descreve como, mesmo nas condições mais atrozes e desumanas, alguns prisioneiros eram capazes de encontrar um sentido para suas vidas. Eles perceberam que, mesmo quando tudo o que era material lhes foi tirado, sua liberdade, seus bens, suas famílias, havia algo que não podia ser tocado: a liberdade de escolher sua atitude perante as circunstâncias. Frankl descobriu que o sentido da vida não depende das condições externas, mas da maneira como escolhemos perceber nossa realidade interna. Ele encontrou, em meio ao caos e ao horror, uma verdade oculta que muitos não conseguem ver nem em tempos de paz: que a essência do ser humano está além da matéria, além do ego, e que o verdadeiro poder reside na percepção que temos da vida. Ao longo dos séculos, o que chamamos de conhecimento secreto foi protegido por sociedades esotéricas, místicos e sábios. No entanto, esse conhecimento não é algo externo que possa ser ensinado como uma fórmula. Ele é uma experiência, um processo de transformação interna que muda a maneira como vemos o mundo. Uma das maneiras mais diretas de acessar esse conhecimento é através do silêncio. Não o silêncio físico, mas o silêncio mental. O estado de quietude onde a mente, com todas as suas flutuações, se aquieta o suficiente para que a verdade possa ser percebida. Esse é o segredo do verdadeiro darshan, a visão divina. Quando a mente se aquieta, a percepção se transforma, e o mundo, que antes parecia fragmentado e caótico, começa a se revelar como um todo interconectado, cheio de significado e propósito. O grande místico cristão Thomas Merton uma vez escreveu que o silêncio é a linguagem de Deus. Ele descobriu em sua vida monástica que era apenas no silêncio contemplativo que as verdades mais profundas podiam ser reveladas. Nesse estado, o véu da ilusão se dissolve, e o que resta é a percepção clara do divino em todas as coisas. Quando percebemos o divino, não como algo distante, mas como a força que permeia e une tudo, começamos a acessar o conhecimento secreto. E essa percepção nos transforma. A transformação interna que acontece ao atravessar esse véu não é um simples ajuste mental, mas uma mudança radical na própria essência de quem somos. Essa transformação é frequentemente descrita nas tradições espirituais como uma
morte simbólica, onde o velho eu, aquele que estava preso na ilusão, desaparece, permitindo o nascimento de um novo ser, livre das correntes da ignorância. A ideia de renascimento espiritual não é exclusividade de uma única tradição. No cristianismo, fala-se do renascimento em Cristo, onde o velho eu, carregado de pecados e limitações, deve morrer para que um novo ser, mais puro e alinhado com o divino, possa emergir. No hinduísmo, a busca pelo moksha, a libertação do ciclo de nascimento e morte, envolve uma morte simbólica do ego e da ignorância. No sufismo, a prática do fana envolve a dissolução do ego, uma morte mística que permite a união com o amado, o divino. Esse processo de morte e renascimento não é apenas uma metáfora poética. Em muitas tradições ocultas, ele é vivido de forma literal. Pense nas iniciações das antigas escolas de mistérios egípcias, onde o neófito passava por uma experiência de morte simbólica, sendo enterrado em uma câmara escura para emergir como um novo ser, renascido para a verdade oculta. Essas práticas simbolizam o processo pelo qual todos os buscadores espirituais devem passar: a desconstrução do velho eu, a liberação de todas as percepções errôneas e o renascimento para uma nova consciência. Uma das histórias mais poderosas que ilustra essa jornada de morte e renascimento é a de Inanna, a deusa suméria, que desceu ao submundo para enfrentar sua irmã, Ereshkigal. Na descida, Inanna é forçada a se despir de todos os seus ornamentos, símbolos de poder e status, até ficar completamente nua diante do julgamento. Esse despojamento é uma metáfora para o processo de desconstrução do ego, o abandono de todas as identidades, máscaras e crenças que construímos ao longo da vida. Inanna morre no submundo, mas é ressuscitada, retornando à superfície como uma deusa renovada, mais sábia e poderosa. Essa jornada de Inanna é, de muitas maneiras, o reflexo da travessia que todos enfrentamos ao buscar o conhecimento oculto. Para acessar a verdade, precisamos estar dispostos a nos despir de tudo o que pensamos ser, de todas as nossas certezas, e nos render à experiência da transformação. As tradições esotéricas sempre enfatizaram a importância dessa transformação interna. A própria palavra esotérico vem do grego esotéricos, que significa interior. O conhecimento esotérico é aquele que está voltado para dentro, para o autoconhecimento, e não pode ser compreendido apenas por meio da razão. Ele precisa ser experienciado diretamente. Um exemplo prático disso está nas antigas tradições herméticas, cujas raízes remontam ao lendário Hermes Trismegisto, uma figura enigmática que teria sintetizado o conhecimento das antigas tradições egípcias e gregas. O princípio hermético de "assim como é em cima, é embaixo" não é apenas uma frase enigmática, mas uma chave para a transformação pela percepção. Ele nos ensina que o microcosmo e o macrocosmo, o ser humano e o universo, são espelhos um do outro. Ao compreender a si mesmo, o buscador começa a compreender o universo. Essas tradições, no entanto, também nos ensinam que o verdadeiro conhecimento não pode ser simplesmente transmitido de forma direta. Ele precisa ser descoberto. Por isso, o conhecimento oculto foi mantido protegido em sociedades secretas e ordens esotéricas, onde apenas aqueles que estivessem verdadeiramente prontos, que tivessem passado pela morte simbólica do ego, pudessem acessar esses mistérios. Na tradição cabalística, por exemplo, o estudo da árvore da vida não é apenas uma prática intelectual. Cada sefira, esfera, representa um estágio de consciência que o buscador deve integrar, e a jornada por essa árvore é uma jornada de autotransformação. A Cabala ensina que o divino está dentro de nós, mas só podemos acessá-lo quando transcendemos a percepção limitada do ego. Há um exemplo fascinante da prática esotérica cabalística no movimento dos Hassidim, no século XVIII, fundado pelo rabino Baal Shem Tov.
Para ele, o estudo e a meditação não eram suficientes para alcançar a verdade. O que importava era a devoção absoluta e o abandono do ego através da alegria. Ele ensinava que o divino estava presente em todas as coisas e que cada ação cotidiana poderia se tornar uma forma de conexão espiritual, se feita com plena atenção e amor. Essa percepção transformadora do divino em todas as coisas nos aproxima da sabedoria secreta que permeia o universo. A chave para essa transformação está na maneira como percebemos o mundo. A percepção não é apenas um mecanismo automático que nos conecta à realidade externa. Ela é, de fato, uma construção ativa, moldada por nossas crenças, medos, desejos e condicionamentos. Transformar nossa percepção é o ato de transformar nossa realidade. No budismo, esse conceito é explorado profundamente na ideia de pratyatya samuttipada, ou originação dependente. Nada no universo existe de forma isolada. Tudo surge em interdependência. A percepção que temos de nós mesmos, do mundo e da realidade não é fixa, mas está constantemente sendo criada e recriada com base nas condições ao nosso redor. Quando começamos a enxergar essa fluidez, essa interconexão, a rigidez das nossas percepções se dissolve e começamos a ver o mundo como ele realmente é. Um processo dinâmico de mudança e interdependência. Um exemplo de como a percepção pode transformar a realidade está na prática dos monges tibetanos, que meditam sobre a morte como uma forma de se libertarem do medo e da ilusão do ego. Durante essas meditações, eles visualizam o próprio corpo se decompondo, se dissolvendo no cosmos. Essa prática não é macabra, mas uma forma de quebrar a ilusão de separação. Ao perceberem que a vida e a morte são apenas dois lados do mesmo processo, eles transcendem o medo da morte e, consequentemente, da vida. Eles se tornam livres para viver plenamente sem apego ao ego. Isso nos ensina que, ao transformar a percepção, transformamos também a nossa experiência de vida. Quando percebemos o mundo de forma diferente, nossas reações emocionais mudam, nossas escolhas mudam e, por fim, a realidade que experimentamos também muda. Transformar a percepção não é um processo que acontece de uma hora para outra. É uma travessia. Quando começamos a questionar nossas suposições sobre o que é real, entramos no limiar de um novo modo de ver o mundo. E isso muitas vezes pode ser desconfortável. Encarar a realidade como ela realmente é, sem as camadas de ilusão que nos protegem, é um ato de coragem. A travessia do véu é mencionada em várias tradições espirituais. No sufismo, essa jornada é descrita como uma dança com o divino, onde o buscador, através da prática do dhikr, a repetição dos nomes de Deus, dissolve o ego e se une ao amado. Os sufis falam sobre o véu que separa o amante do amado, e como, ao passar por esse véu, eles encontram a união mística. Esse véu, no entanto, não é físico. Ele é feito de percepções errôneas, de pensamentos limitantes e de apegos. E para atravessá-lo, é preciso estar disposto a abandonar tudo o que pensamos ser verdade. É preciso estar disposto a morrer simbolicamente para renascer. O véu também é mencionado na tradição egípcia antiga. Ísis, a deusa da magia e da sabedoria, é muitas vezes representada com um véu cobrindo seu rosto. Esse véu simboliza a barreira entre o mundo material e o mundo espiritual, entre a ilusão e a verdade. Aqueles que buscam a sabedoria de Ísis devem atravessar esse véu, o que significa abandonar o ego e as percepções limitadas, para acessar a verdade oculta. Assim, ao aprofundarmos nossa compreensão da percepção, começamos a ver que o véu que separa a realidade aparente da realidade verdadeira não é uma barreira intransponível. Ele é uma construção mental, e podemos dissolvê-lo ao mudarmos a maneira como enxergamos o mundo. Na próxima etapa desta reflexão, vamos explorar como essa transformação da percepção, uma vez atingida, permite o acesso a um nível mais profundo de sabedoria, levando ao entendimento prático do que é viver a partir de uma consciência unificada
e a real conexão com o todo. O que poucas pessoas sabem sobre o verdadeiro conhecimento oculto é que ele não pode ser encontrado nas grandes revelações externas, nem em fórmulas secretas guardadas por sociedades esotéricas. O segredo mais profundo está na simplicidade e na percepção do silêncio. A quietude interior é o lugar onde as respostas mais transformadoras se revelam. Os mestres espirituais falam sobre o poder do silêncio não como uma metáfora, mas como uma prática real. Quando conseguimos nos desconectar do barulho externo e interno, algo extraordinário acontece. O véu começa a cair e as verdades ocultas vêm à tona. Um exemplo real que ilustra essa verdade é a história de Etty Hillesum, uma jovem judia que viveu durante o Holocausto. Em seus diários, Etty descreveu como, em meio à brutalidade e ao terror, ela encontrou um silêncio interior que a conectou ao divino de uma maneira única. Mesmo enquanto o mundo desmoronava ao seu redor, enquanto seus amigos e familiares eram levados para os campos de concentração, Etty se voltava para dentro e encontrava uma paz inabalável. Em um de seus últimos escritos, ela disse: "Às vezes é preciso ser uma ponte entre as pessoas, entre aqueles que estão tentando encontrar a verdade e aqueles que já vivem nela. O segredo é que essa ponte está dentro de nós." Para Etty, a guerra externa não era o verdadeiro campo de batalha. Era o conflito interno, o caos da mente, que precisava ser pacificado. Etty, mesmo nos momentos finais de sua vida, quando sabia que seria levada para Auschwitz, permaneceu em paz, pois havia atravessado o véu da ilusão e encontrado a verdade dentro de si. Etty não apenas sobreviveu mentalmente a uma das piores atrocidades da humanidade. Ela transcendeu sua própria experiência, conectando-se a uma verdade maior. Mesmo no horror, ela encontrou o divino. A verdade direta é aquela que está além de palavras, conceitos ou interpretações. Ela não pode ser explicada, apenas vivida. É a verdade que não precisa de camadas de explicação, de doutrinas ou de filosofias complexas. Ela é o que é, nua e crua, sem adornos. É o reconhecimento imediato da realidade como ela se apresenta, sem o filtro do ego, sem o véu das crenças e sem o ruído da mente. A verdade direta não se encontra nos livros ou nas palavras de mestres, porque ela não pode ser ensinada. Ela está sempre presente, acessível em cada momento, mas muitas vezes é encoberta pelos pensamentos, pelos julgamentos e pelas ilusões que criamos sobre nós mesmos e o mundo. A verdade direta é o que resta quando tudo o que é desnecessário se dissolve. Quando você solta as perguntas e para de procurar respostas. Ela é vista, não com os olhos, mas com a clareza de uma mente que não está tentando entender, mas simplesmente ser. É o que se revela quando você para de buscar e começa a observar, sem tentar moldar a realidade para caber em suas expectativas ou desejos. A verdade direta é o que permanece quando o fluxo da vida se desdobra sem interferências, e você a aceita plenamente, sem resistência. Ela é simples, mas ao mesmo tempo profunda, porque a verdade direta não é algo que se alcança. Ela é o que sempre esteve aí. A única barreira entre você e essa verdade é a ilusão de que ela está em algum outro lugar. A verdade sempre esteve à nossa volta, mas nem todos têm a oportunidade de vê-la com clareza. No meu caso, essa percepção se revelou de forma brutal e direta em um momento inesperado. Enquanto estava preso, foi durante uma sessão de meditação que tudo fez sentido. Eu havia lido sobre iluminação, sobre transcendência, mas nunca havia experimentado aquilo. No silêncio da minha cela, em meio à escuridão do que parecia ser o fundo do poço, algo se quebrou dentro de mim. O véu da ilusão caiu. E por um instante o que eu senti foi a verdade nua e crua, que a realidade que vivemos é um reflexo do que carregamos dentro de nós. Não estou sozinho nessa experiência. Muitos que trilharam o caminho da transformação descobriram que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas,
mas na forma como percebemos e moldamos nossa realidade interna. E foi isso que me deu força. No meio do caos, da solidão e da incerteza, encontrei uma nova forma de existir, uma verdade direta que transformou minha vida. Essa experiência me mostrou que qualquer pessoa, independente das condições em que se encontre, tem o poder de mudar radicalmente o curso da própria vida. Ao longo dos anos após compartilhar essa jornada, recebi mensagens de pessoas que também encontraram clareza e direção ao entender que o mundo que vemos é apenas uma projeção de nossa mente. Pessoas que superaram crises pessoais, profissionais e profundas questões existenciais. É essa possibilidade de transformação que explorei profundamente em A Divina Criação. O livro foi escrito para quem está buscando mais do que respostas rápidas, para aqueles que desejam encontrar significado verdadeiro e um propósito maior. A Divina Criação oferece as ferramentas para criar um novo eu, para encontrar a verdade direta e clara e para moldar um futuro ideal, especialmente em um momento de mudança tão profunda como a nova era em que vivemos. Você sente que algo mais é possível? Está pronto para dar o próximo passo e transformar sua percepção de vida? Então, eu te convido a descobrir como se libertar das limitações impostas por crenças antigas e abraçar um novo caminho de autoconhecimento. Clique aqui para acessar A Divina Criação e inicie sua jornada de transformação agora. Este livro não é apenas uma leitura, é um guia para quem deseja se reinventar e encontrar a verdade que sempre esteve ao seu alcance. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção